Seja muito bem-vindo. A fé, ela cresce no decorrer do nosso tempo perseverando em Jesus. Nós podemos dizer assim que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais aumenta a nossa fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quando nós nos aprofundamos na palavra, quando nós dedicamos a nossa vida em conhecer a Deus, mais nós vamos amar o nosso Deus. Porque lendo as palavras que estão na Bíblia, esta história de amor, porque é uma carta de amor para cada um de nós, de Deus para nós, e nós vamos vendo o quanto o Senhor, Ele realiza prodígios, sinais, milagres, o quanto Ele ama a cada um de nós, o quanto Ele dedica a sua vida aqui na terra em sarar as feridas, curar os corações e ensinar o caminho da verdade às pessoas. Ele se cansava na parte física, Jesus, mas em ensinar as pessoas aquilo que é a verdade, e a verdade é Jesus. Ele dedicando toda a sua vida para mostrar para nós que Deus, Ele sente compaixão de nós, que Deus se fez carne e nós vemos Jesus sendo carne, assumindo uma carne menos no pecado. Nós vamos vendo o quanto o Senhor vem realizando alianças conosco, desde o Antigo Testamento, e quando Ele mesmo assume um corpo, Ele nos mostra a bondade dEle com cada um de nós, a mansidão dEle. As suas palavras penetravam corações duros, corações de pedra, porque ela é uma palavra que vem do próprio Deus, e Jesus é Deus, atingindo o nosso ser, e Deus, conhecendo o nosso ser, conhecendo o nosso coração, sabe como atingir o nosso coração. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e deixando essa palavra de Deus agir na nossa vida, a nossa vida ela vai sendo restaurada. A palavra de Deus diz que nós devemos de nascer de novo, renascer de novo, quando Jesus fala para Nicodemos. E o que é nascer de novo ou renascer? Diz na palavra, as duas palavras tem em João, é nós voltarmos a ser aquilo que nós deveríamos de ser quando Deus nos criou. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles sem pecado. Pecaram por uma iniciativa deles mesmos de ceder para a tentação. Então, voltar ao primeiro amor, voltar a ser santo, exige de nós um sim para Deus, para que Ele viva em nós, e renunciar à nossa vida passada, renunciar ao pecado, para vivermos na graça do Senhor. Olha como os apóstolos vivem com o Senhor, e até com uma desconfiança em Jesus, mesmo vendo milagres. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, no versículo de 14 a 21, diz assim: aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais mais?
ao partir eu os 5 pães entre 5.000 homens, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, nós vemos que Jesus realiza, um pouco antes, o milagre de multiplicar os pães. 4.000 homens. E eles recolheram 7 cestos. Mas quando eles entram na barca, eles esquecem de trazer os pães. E eles têm aqui somente um único pão e ficam preocupados. Mas, meus irmãos, Jesus realizou o milagre das multiplicações com poucos pães, 7, e todos ficaram fartos. Esqueceram do milagre do Senhor? Não confiam que Jesus pode realizar de novo o milagre na barca, tendo somente um pão? Que o Senhor Jesus nos perdoe pela nossa falta de confiança nele. Nós, seres humanos, nós vemos os milagres do Senhor acontecer, e o tempo vai passando, e muitas pessoas vão perdendo a confiança, como que se Deus não tivesse mais poder de realizar um milagre. Deus multiplica e depois eles já ficam meio desconfiados. Quando Jesus fala de cuidar do fermento dos fariseus, é porque os fariseus, eles estavam mudando os mandamentos do Senhor, inserindo tradições, e essas tradições faz com que o ser humano não tenha compaixão daqueles que são mais necessitados, deixando os irmãos de lado para obedecer às tradições humanas. Esses fariseus estavam inserindo essas tradições dentro daquilo que é preceitos dos judeus, obrigações dos judeus, e fazendo com que aos poucos fosse mudado esses mandamentos, ou inseridos mais mandamentos, tradições humanas, aos pouquinhos. É por isso que ele fala do fermento que vai crescendo devagarzinho, mas é coisa do mal. Precisamos nos apegar, precisamos estar com Cristo, precisamos ler a palavra de Deus para nós caminharmos com Ele. Se nós queremos saber o que Deus quer de nós, vá para a Bíblia, pegue a sua Bíblia e comece a ler, e você vai ver ali o que Deus quer para você. Se você quer entender o sentido da vida, e tantas pessoas que perderam o sentido da vida, e como é triste, pessoas caindo em depressão, porque não querem mais viver, estão numa tristeza profunda, se afastaram dos irmãos de caminhada. Se volte para o Senhor, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher, mas se nós não dermos o primeiro passo, não vai acontecer o milagre, não vai acontecer a mudança de vida nossa. É preciso nós nos voltarmos para Deus. Olha o que Jesus fala: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Eu fiz uma pregação esses dias atrás e falei, o padre prega, o sacerdote prega, os pregadores da renovação carismática pregam, e tantos outros do movimento da igreja que pregam tão bem, mas as pessoas estão com os ouvidos tapados, não conseguem ouvir a palavra de Deus, não conseguem ver o Senhor Jesus na Eucaristia como presença real, não conseguem ver os milagres que Jesus está fazendo todos os dias na sua vida. Primeiro milagre, quando você abre os olhos, você está vivo.
Milagre de quando você acorda, aquele sol lindo, maravilhoso. Quando começa a chover, como é gostoso, como é bom. Quantos milagres. Estão cegos, estão com os ouvidos tapados, não conseguem ver a graça de Deus. Mude a sua vida. Se você viveu assim até agora, claro que dá tempo de nós nos voltarmos para Deus. Enquanto nós estamos vivos e a nossa alma está aqui, junto com o corpo, nós temos vida. Depois que Deus nos chamar, nós vamos para um juízo particular, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto você está aqui na terra, dá para mudar. Não existe pecador que Deus não possa mudar a sua vida se Ele abrir o seu coração. Não diga para Jesus, eu não sou digno de estar na igreja. Não digo para as pessoas, eu não sou digno. Todos nós não somos dignos mesmo. Jesus nos faz digno. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E é por isso que nós devemos de entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele sabe tudo para transformar a nossa vida e fazer de nós homens e mulheres santos e santas, para vivermos eternamente junto com o Senhor no céu. Deus te abençoe.